Neste domingo da Divina Misericórdia, estamos encerrando, concluindo a oitava da Páscoa. 8 dias em que a igreja celebra o dia da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E a partir de domingo, então, nós estaremos no tempo pascal. A Páscoa que para nós, então, irá durar durante 50 dias. Celebraremos a Páscoa por 50 dias, concluindo então o tempo da Páscoa, os 50 dias da Páscoa, com a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E nestes 50 dias, a igreja nos convida então a refletir sobre a ressurreição e os efeitos da ressurreição na vida da igreja, nas primeiras comunidades cristãs. Aliás, podemos dizer que o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, a formação da igreja se dá a partir da ressurreição, quando os discípulos passam então a se reunirem, como bem ouvimos no Evangelho, e também não só a se reunirem, mas também o dia da reunião, o dia em que eles se reúnem, o primeiro dia da semana, o domingo, como dia consagrado ao Senhor, já não mais o sábado, mas agora o dia da ressurreição. Por isso o Evangelho de hoje nos trouxe isso de modo muito claro. Jesus aparece no meio dos discípulos naquele domingo, 8 dias depois, novamente no domingo seguinte, Jesus também se põe no meio dos discípulos que estavam reunidos. E assim até hoje, meus irmãos, a cada domingo nós nos reunimos para celebrar e para professar a nossa fé na ressurreição. A cada domingo o Senhor também vem ao nosso encontro, fala ao nosso coração, parte o pão para nós. Portanto, o domingo é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição, o dia da salvação, o dia da comunidade, o dia da igreja. Mas eu gostaria de chamar a atenção hoje para esta cena que é muito conhecida por nós, que é a incredulidade de Tomé. Tomé, chamado o Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que significa duplo, portanto, dúbio, duvidoso, cético, né? Não por acaso, mas justamente por disposição divina, Tomé duvidou. Tomé, de certa forma, duvidou num primeiro momento. A dúvida para ele foi o caminho pelo qual ele pôde também fazer a experiência da ressurreição. Mas é interessante que Tomé estava ausente da comunidade. Jesus poderia ter aparecido para Tomé aonde ele estava, já que com a ressurreição Jesus continua presente na humanidade, no mundo, antes de voltar para o Pai, no entanto já numa condição divina, num corpo glorioso, tanto que Jesus sabe exatamente o que se deu, como aconteceu, o que Tomé disse aos discípulos, tanto que quando Jesus aparece de novo, Jesus sabe exatamente o que Tomé tinha dito: se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. E aí Jesus diz: pois bem, então toque em mim. Jesus já sabia, portanto Jesus está numa condição já superior à nossa. Mas Jesus poderia ter muito bem aparecido para Tomé lá onde ele estava, mas não. 8 dias depois, quando a comunidade estava reunida novamente, Tomé estava com eles, e aí então Tomé viu Jesus. Meus irmãos, isso é um ensinamento muito importante. Há muitos que querem constituir uma fé, que querem estabelecer uma fé com Deus individualista. Eu rezo com Deus na minha casa, está muito bom assim. O que importa é eu e Deus. Não, não é isso não. Não é você e Deus. O que importa é a nossa união com Deus, sim.
mas essa nossa união, essa nossa pertença, essa nossa comunhão com Deus passa por Jesus. E Jesus estabelece uma forma de comunhão com Ele pela igreja. Por isso Jesus não apareceu individualmente para Tomé. Jesus apareceu novamente para tirar a dúvida de Tomé, para desvelar a cegueira, a dúvida de Tomé, quando Tomé estava reunido com a comunidade dos discípulos. E é a comunidade que Jesus aparece, é na comunidade que Jesus se estabelece relação, estabelece comunhão. Portanto, meus irmãos, a ausência de Tomé o impediu de ver Jesus. Porque se Tomé ficasse só na sua fé individualista, certamente não compreenderia tudo aquilo que Jesus depois vai dizer, tudo aquilo que Jesus vai apresentar aos discípulos. Há muitos que ainda insistem em estabelecer uma fé individualista, criam uma fé para si mesmo, criam uma doutrina para si mesmo, e não a doutrina da igreja, ou então pegam apenas as verdades que lhes interessam, pegam apenas as verdades que lhe convêm, mas não estão em plena comunhão com a igreja. Portanto, a comunhão plena com a igreja, pela obediência, pela fidelidade, é essencial para viver na verdadeira e única comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Mas Tomé tem então a dúvida, e diante da dúvida Tomé diz: não, se eu não ver, não acreditarei. Tomé não se contenta em apenas ouvir aquilo que contaram a ele. Nós vimos o Senhor. Ele diz: não, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Já diziam os padres da igreja: ó santa dúvida, ó santa dúvida do discípulo. Por quê? Porque no primeiro momento, meus irmãos, pode parecer que Tomé é um incrédulo que tem que ver para crer, como diz o ditado popular: você está parecendo Tomé, tem que ver para crer. Mas não, Tomé não quis se contentar apenas com o que disseram, mas Tomé quis fazer também a experiência de Jesus. Nós também precisamos ser assim. Não podemos só nos contentar com o que dizem sobre Jesus para nós. Nós precisamos também nos lançarmos na experiência com Cristo. Nós precisamos estar com Jesus, nós precisamos tocar também em Jesus, nós precisamos também nos unir mais a Jesus. Não podemos viver naquela fé simplesmente assim: eu vou lá, participo e pronto. Não é só isso. Não, eu quero estar em comunhão, eu quero me unir a Jesus Cristo. Jesus precisa fazer parte da minha vida. Não posso ficar simplesmente na superficialidade da fé. Mas a fé na ressurreição, a fé em Jesus Cristo, supõe a busca, supõe a dedicação. É isso que também, de certa forma, nós podemos tirar de aprendizado da dúvida de Tomé. Por isso já diziam os padres da igreja: ó santa dúvida. Porque foi graças a essa dúvida que fez com que ele voltasse novamente à comunidade, com que ele estivesse lá 8 dias depois, para que quando o Senhor aparecesse, ele pudesse também fazer a experiência de Jesus ressuscitado, para que ele pudesse também ver a importância de estar com os irmãos, com os discípulos, a importância de estar reunido, a importância de participar da celebração da Eucaristia a cada domingo. Por isso foi, de certa forma, a dúvida que fez com que a sua fé se tornasse ainda mais forte. A dúvida, num primeiro momento, ela é importante, porque a dúvida nos leva a fortalecer ainda mais a convicção da nossa fé. E Jesus então mostrou-lhes as mãos e o lado, as marcas dos pregos. Jesus traz consigo as chagas, as chagas. Vejam, o Cristo ressuscitado
glorioso não deixa de trazer as marcas do sofrimento, as marcas dos pregos, as marcas das suas chagas, por muitos motivos, mas 3 deles certamente. Primeiro, para mostrar ao Pai, a Deus Pai, as cicatrizes das chagas que ele havia sofrido. E por quem que Jesus sofreu? Por quem que Jesus se entregou? Estas chagas foi por quem? Por nós. Portanto, as chagas nas mãos de Jesus, nos pés, o seu lado aberto, é para, de certa forma, induzir a misericórdia do Pai. É para que o Pai, olhando para o sofrimento do Filho, mesmo glorioso e ressuscitado, ele traz as marcas para mostrar ao Pai que a humanidade necessita da misericórdia do Pai. A humanidade necessita do amor do Pai. Portanto, Jesus carrega consigo ainda as chagas para induzir a misericórdia do Pai. O segundo motivo, para jamais se esquecer de nós. Jamais se esquecer de nós. Jesus traz em si as marcas que ele gravou em suas mãos, em seus pés, no seu lado, que são as nossas marcas. Portanto, Jesus não é indiferente aos nossos sofrimentos. Jesus conhece o sofrimento dos homens, porque Jesus carrega, ainda glorioso e ressuscitado, carrega sobre si os nossos sofrimentos. E de certa forma, Jesus carrega ainda os sofrimentos para dizer que nenhum sofrimento para nós será eterno, porque em Jesus todo sofrimento é glorificado. Em Jesus todo sofrimento é superado, mesmo que permaneçam as marcas. E em terceiro motivo, em suas mãos foram gravadas o que nós devemos ser e o que nós devemos crer. Não sejas incrédulo, mas fiel. Portanto, olhar para as marcas de Cristo, para as chagas de Cristo, as chagas gloriosas, é para que nós nos lembremos sempre de sermos fiéis a Ele, porque Ele morreu por nós. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele teve o seu lado traspassado por causa de nós. Portanto, olhar para as chagas de Jesus é também, de certa forma, reconhecer o que devemos ser para Deus, fiéis. Precisamos ser fiéis a Deus. Mas vejam, meus irmãos, o Jesus ressuscitado que traz as chagas, que traz as marcas dos sofrimentos. 3 considerações importantes. Muitos soldados, quando iam para as guerras, eles voltavam e depois tinham as suas cicatrizes, as marcas das feridas que tinham recebido nos combates. E os soldados mostravam para as pessoas as marcas, as cicatrizes das suas feridas causadas pelos combates, não como desfiguração, como humilhação, mas como um troféu. Olha só, eu lutei pelo meu país, eu lutei, e aqui estão as marcas da vitória, as marcas de quem lutou por alguém, a demonstração do amor pela pátria, pelo povo. Assim também Jesus não ostentava as suas chagas como um troféu de honra, mas Jesus ostentava ainda, mesmo ressuscitado, as suas chagas para provar que o amor é mais forte do que a morte. Jesus ostenta até hoje as suas chagas para mostrar que o seu amor por nós é imenso, que o seu amor por nós é mais forte do que a morte. Por isso não existe um Jesus glorioso sem sofrimento. Não existe um Jesus glorioso sem as chagas. Porque muitas vezes nós podemos buscar esse Jesus. Muitos pregam até um Jesus assim, um Jesus só de glória, sem sofrimento, sem provação. Olha, venha para a nossa igreja, porque aqui não há sofrimento,
aqui você vai ser curado, aqui você não vai ter mais provação nenhuma, aqui você vai arrumar um emprego, aqui você vai, só coisa boa, só prosperidade. Não é isso que pregam por aí? Não. O nosso Jesus está vivo, ressuscitado, glorioso, mas ainda traz as marcas dos pregos, para mostrar que o sofrimento é inevitável na vida do homem, mas que o homem pode, mesmo no sofrimento, louvar a Deus. Mesmo no sofrimento, o homem pode ultrapassar o sofrimento, se estiver unido a Deus. Portanto, narra-se uma velha lenda, que diz que Satanás apareceu para um santo, e dizem que Satanás teria dito àquele santo: eu sou Cristo. E aí o santo olhou para Satanás e disse: onde estão as marcas dos pregos? E Satanás teria ficado confuso, não entendeu o que o santo queria dizer. É exatamente isso, meus irmãos. Cuidado com o Cristo sem cruz, cuidado com um Cristo sem as marcas, sem chagas, porque esse Cristo é falso, não é o Cristo verdadeiro. O nosso Cristo está ressuscitado, glorioso, mas com as chagas. O nosso Cristo está glorificado pelo Pai, mas traz consigo as marcas dos pregos. Se fosse deixado para o homem, se o homem tivesse que formar a imagem do Cristo ressuscitado, como será que nós formaríamos a imagem do Cristo ressuscitado? Será que com as chagas ou sem as chagas? Porque muitas vezes essas chagas talvez nunca seriam representadas por nós, porque muitos ainda veem nas chagas de Jesus uma certa desonra, humilhação. A nossa vida é assim, a gente não aceita levar desaforo para casa, não é isso? Basta alguém falar meio torto que a gente tem que responder, não aceita levar desaforo para casa. Basta alguém mal educado no trânsito, para a gente já também responder na mesma medida ou maior do que a dele. Então nós ainda muitas vezes não aceitamos nem sequer levar um desaforo para casa. Imagine então uma humilhação. Por isso talvez o nosso Cristo, se nós fôssemos representar o Cristo ressuscitado, seria um Cristo totalmente vitorioso, forte, pisando em cima dos seus algozes, ou seja, de quem o humilhou, né? Mas não. A imagem verdadeira do Cristo ressuscitado é um Cristo, sim, revestido da glória do céu, não da glória da terra, revestido da justiça de Deus, não da justiça humana. O nosso Cristo ressuscitado é revestido da glória de Deus, e por isso traz as marcas dos pregos, para mostrar que a humilhação que aqui na terra podemos sofrer, que as provações que aqui na terra podemos viver, que os sofrimentos que aqui na terra podemos experimentar, todos são superados diante da promessa da ressurreição, da vida eterna, que o Senhor haverá de nos dar a todos nós. E por fim, ainda, voltemo-nos para aquilo que Jesus disse a Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Há os que não acreditam, mesmo que vejam, como Faraó. Outros acreditam só quando veem. Acima destes dois tipos, o Senhor coloca ainda aqueles que, apesar de não verem, acreditam. Olha quantos que não viram e acreditaram. Noé foi avisado por Deus de coisas que ainda estavam para acontecer, e Noé acreditou mesmo sem ver, acreditou e preparou a arca. Abraão saiu da sua pátria sem saber para onde ele ia, mas confiou em Deus, que lhe prometeu a paternidade de uma geração numerosa, mais numerosa que as areias dos mares.
Pois bem, meus irmãos, nós precisamos acreditar mais também. Tomé julgou que estava procedendo corretamente quando ele exigiu ver, né? Mas o que seria das futuras gerações se todos exigissem, se todos fizessem a mesma exigência de Tomé? O que seria de nós hoje se para acreditar na ressurreição a gente também tivesse que tocar no Cristo, né? Portanto, Jesus já estava ali advertindo a todos nós: felizes somos nós que acreditamos na ressurreição mesmo sem ver. Felizes somos nós que acreditamos na ressurreição a partir do testemunho que nos foi dado pelos apóstolos, pela igreja. Portanto, meus irmãos, felizes somos nós que acreditamos mesmo sem ver, e que esta nossa fé no Cristo ressuscitado seja então a condição para nos unirmos mais a Jesus, estarmos mais em comunhão com Ele e superarmos toda dúvida, superarmos toda incredulidade que possa ainda existir em nosso coração. Assim seja. Amém.